Olá pessoal, mais um registro no qual no último vídeo meu eu falei que eu faria um vídeo começando falando sobre Apocalipse, mas é difícil você trabalhar ou falar dessas coisas porque exige uma energia muito grande, um poder muito grande seu, e no momento eu acho que eu tô abandonando um pouco esse projeto. Pode ser que eu pegue ele aí de volta e não sei, porque é muito pesado, é muito forte. Exige muito tempo de você, uma energia muito forte. E muitas coisas atrapalham para você fazer esse trabalho. Só deixando esse registro aqui. E hoje eu venho falar um pouco também aqui sobre quando você começa a buscar um Deus, que você abre sua mente, o seu despertar vem, aí você começa a questionar certas coisas, né? Muitos falam, isso é coisa do que não presta, do não sei o que, tudo bem. Cada um pensa o que quiser, mas chega um momento na vida que você desperta. E é nesse momento que você começa a sua busca. E nessa minha caminhada, né, eu já passei com o meu início, né, da minha jornada. Comecei como todos vocês, né? Comecei na igreja católica, né? Tive um tempo lá, passei um período pela igreja evangélica e depois por outros lugares que eu não vou mencionar aqui, né? Nesses outros lugares, cada um desses lugares eu tive uma experiência, eu vivi um tempo e ganhei um pouco de estrada, né, sobre isso tudo. E falando sobre quando você, um dia, você seja lá quem for, você começar a sua busca por um Deus, você vai encontrar muita coisa pela frente, muita coisa. Você vai encontrar todas as formas de nome de Deus que existe. Você vai encontrar desde a ufologia, um dia você vai cair lá, depois você cai em seres não dimensionais ou extradimensionais, dizendo assim. Aí depois você cai em seres intraterreno, que é esses aí que são os principais. É os que estão aqui, que engana todo mundo, sabe? E não pensa que é coisa pequena não, porque existe classes deles, né? Alta, média e a baixa. Todos esses têm poderes superiores ao nosso aqui, porque nós estamos aqui, nós somos controlados. Nós não tem a consciência igual a deles, porque eles vivem em outros corpos. E eles também vivem nesses corpos aqui também, igual o nosso. Então essa classe aí, eles manipulam tudo e tudo que aparece novo na ciência, coisa que para eles já é super ultrapassado. E a gente fica buscando um Deus ali, um Deus acolá, porque uma hora ou outra essa máquina começa a pedir explicações, né? O aparelho, aquele aparelho de celular antigo, ele precisa de um novo corpo para ter nova tecnologia. A mesma coisa com nós. No velho já não serve mais, não começa a suportar. A carga precisa de mais gigabyte, porque tem mais informações novas surgindo o tempo inteiro. Então, quando você vai buscar esse conhecimento, você dá de cara
nos estudos profundos, não é esses livrozinhos que tem aí, não. Se você alcançar e você quiser buscar, o seu espírito vai levar você até isso. E quando você chega no quesito Deus, aí começa o seu desespero. Porque as informações vêm de um monte de mentira misturada com a verdade. Porque nas nossas escrituras aqui em cima, existe aqui, tá essa mistura, metade verdade e metade mentira. Aí vira um livro de feitiçaria que engana a muitos. Né? E quando você vai buscar quem é esse Deus, quando você vê falar de Lúcifer, diabo, Satanás, é tanto nome que uma pessoa só, como dizia chamar pessoa assim, que é para nós entender no nosso linguajar, né? Uma pessoa só tem vários nomes, né? O nome dele, Lúcifer, diabo, Satanás, dragão, antiga serpente, por aí vai. O anjo caído. Na realidade, ele não é um anjo. Ele não é um anjo. Coloca lá como anjo, mas ele não é um anjo. Ele é um ser superior. Por isso que chama que ele é o primeiro da criação. Então, quando você coloca que ele é um anjo que caiu do céu, é tanto que as pessoas confundem, que fala que quando as escrituras falam assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não fala eu vi o anjo cair do céu. É bem diferente, as pessoas mudam o conceito das coisas. E quando fala céu, o céu tem dois significados. Tem os céus, que é esse céu físico que a gente olha para cima e vê, e tem o céu espiritual que está dentro de nós, né? O reino espiritual que está dentro de nós e esse reino daqui, esse reino físico. Então, há duas formas de você entrar no reino de fora e o reino de dentro. O que é dentro é fora, o que é em cima é embaixo, tudo igual. Então é assim que funcionam as coisas. Mas há diferença e coisas aí bem singular. Então, quando você vai buscar esse ser que caiu aí, que criou essa tragédia, que eu chamo isso aqui de tragédia, criou essa tragédia toda aqui, esse ser era um ser andrógeno e a parte feminina, né, foi que fez isso aqui tudo, é onde o povo chama Lúcifer, né, diabo, porque o diabo é quando fala assim, essa mulher é um diabo. Então, você vê que por que a mulher recebe esse título todo aí, esse massacre todo, porque o ser que caiu aqui, né, o ser que criou esse ser chamado Lúcifer, ou seja lá qual for o nome que ele tem vários nomes, Samael, Saclas e por aí vai. Ele tem esses nomes todos. Então esse ser é um ser andrógeno feminino que criou isso tudo aqui. Mas segundo até onde eu sei, esse ser que criou isso aqui tudo, né, que criou esse ser chamado Samael, né, ele tem outro nome, Yalda Bauert, e ele criou a mesma coisa que tem lá nas alturas, lá acima disso aqui tudo, né? Ele criou o reino igualzinho, reinos iguais. Então, ele tem, por isso que vocês veem a religião chamar o tetragrama sagrado, que o verdadeiro Deus é do tetragrama sagrado, não é nada. O tetragrama sagrado é ele, o Samael, que é o mesmo Yalda. Então o povo chama Ialro, Ialroxa, Ialroxia, não sei das quantas, e por aí vai. Esses nomes que eu nem gravo na minha cabeça, não faço nem questão. E esse Yalda Balt, é o mesmo ser serpente, né? Ele é um ser leonino, serpente. Ele tem a cara de leão e o corpo de serpente. Então esse ser aí, ele é uma guerra antiga isso aí, né? Ainda tem o sete eterno aí, tem mais, é tanta coisa que eu vou falar pra você, que se você for se meter nisso aqui, a briga é grande. A coisa é maior do que você imagina. Você não dá conta do que tem aqui. Então esses seres todos aí, é um conjunto, é uma guerra de hierarquia, de poder, de principados, potestade e outros seres aí que tá acima disso tudo aí, é o abaixo. Então esses seres entraram em guerra, entraram em confusão, por descobrir que o fulano lá não era o verdadeiro, não era o único que ia acima dele. Então eles começaram a se dividir por aí. Então esse Alda, ele foi quem gritou, foi ele quem disse. Foi esse Alda aí, foi ele foi quem disse: eu sou o Senhor
e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. E acima de mim não existe outro Deus. Então, tudo que você vê aí, muita coisa que você vê, tudo mentira. Tudo mentira. Então, foi aonde que a mãe dele, né, a chamada mãe dele, foi e disse para ele: tu está errado, Samael. Ou quer dizer, Deus cego, que era o mesmo Ialda. Que o Ialda é o menino das águas, né? E ele foi gerado através das águas. E quando ela disse isso, imediatamente apareceu a imagem, né, do verdadeiro lá da contraparte dela em cima, apareceu, né, e ele viu a imagem nas águas, que é uma forma humana, tipo uma forma humana. Foi aonde ele copiou os humanos, né? Que os humanos, os humanos aqui embaixo, esses como nós também, tem o sangue da serpente. Tem uns que tem da serpente negra e da serpente branca, né? Que é a serpente da árvore do bem e do mal, e a serpente misturada com o sangue da serpente da árvore da vida. Por isso que muita gente aqui embaixo sofre. E os que sofrem aqui, os que estão sofrendo aqui, que você deve passar esse sofrimento, essa dor toda, é que depois deles ter saído do sangue da serpente negra, eles querem ir para o sangue da serpente branca, que é para alcançar a árvore da vida, para sair desse mundo. Muitos aqui foram seres aqui, foram anjos, seres angelicais. Aí para voltar, tem que voltar nesse corpo humano aqui. E para voltar nesse corpo humano, que é onde carrega todo o peso e encarna aqui, então para sair daqui aí muitos têm uma pendenga. Mas existe outros que quando ganham o conhecimento, eles têm um projeto e todo, não é à toa que fulano nasce jogador de futebol, não é à toa que fulano nasce, como é que diz, artista de televisão, de cinema, e o diabo quatro, o cara é rico, é da área tal, e o cara é multimilionário. Não, isso aí não é à toa não. Fica pensando você, que fulano aqui, veio aqui à toa. Não, não é assim não, tudo aqui tem um significado. Ah, por que fulano nasceu lá na favela? Ele é um cara rico, ele é importante. Fulano é uma cantora, um cantor de sucesso e tal. Mas para fazer esse sucesso todo tem um contrato. Depois eu vou voltar aqui. O contrato que fala assim, o fulano vendeu a alma ao diabo. Tudo isso é um projeto. Ah, mas não vende alma, vende sim. E lá, mas se não der para explicar aqui, eu vou explicar na parte 2. O projeto para frente. Então, o que acontece? E muitos aqui passam a vida miserando, trabalhando naqueles trabalhos sufocados. Então esses aí é que tá a fim de pegar o rumo, outro rumo, sabe? E seguir em frente. Mas não quer dizer que ele veio aqui nessa vida miserável, porque ele não pode fazer o contrato se ele tiver um dom, um talento, porque ele escolheu para isso, ele também tem seus dons e tem seus talentos. Então, esse ser, o Yalda, ele tem uma guerra, porque ele criou o sete, copiou o sete eterno, que chama também os filhos dele, né? Que é chamado de. Ele é chamado de o Demiurgo. E os outros é chamado de. Depois eu falo aqui. Depois eu falo o nome deles, porque o nome deles, quando a gente começa a falar deles, sabe? A gente começa a falar, começa a ter um esquecimento. E quando eu venho fazer um vídeo, eu não trago nada escrito, né? Mas tudo bem, se eu não lembrar o nome deles aqui, os sete regentes, né? São os principais, são os regentes e o Demiurgo, que é ele, né? Então, quando eles criaram aqui uma legião de todas as criaturas que vocês imaginarem de seres chamados os celestiais, né? São seres tão horrorosos que eles não são, eles não têm essa mesma aparência que nós, que eles não têm. A aparência deles é horrorosa, uma aparência de monstros horrorosos, de bichos horrorosos, de coisas horrorosas que você... Eu falo por experiência minha mesmo. Eu falo, a maioria deles aqui, muitos, mora na dimensão aqui embaixo de nós, abaixo da terra aqui, no intramundo. Então, muito deles, eles vêm aqui nessa dimensão nossa aqui também, sobe aqui para cima. E eles podem se transfigurar por um tempo nessa imagem nossa, mas ele não fica muito tempo, só vem ali, tipo, vamos dizer, 24 horas, num corpo diferente, ele se transfigura e fica. Mas depois, para eles ficar aqui eternamente, tem outro processo também. Tem um certo, por interesse, para governar o mundo, ter um reinado, uma presidência, uma coisa assim, por aí vai. Então, esses seres,
eles são horrorosos. E por experiência, eu falo pra você, por experiência. Porque quando você tá vamos dizer assim, eu tô procurando as palavras aqui pra poder não me comprometer. Você tá num certo estudo e você aprende certas coisas, você tá num certo grau. Aí você pede pra ver essas entidades quem são. E você vê como. Não é que você tomou droga, você tomou remédio, você tomou nada disso, não é não. Você toma, você vê aquelas entidades. Você vê eles. Eles são horrorosos. Grandes, enormes, são horrorosos. Se você não estiver preparado espiritualmente, você cai morto mesmo, ou tem um ataque de desmaio. Você tem, quem tem problema cardíaco sério, morre na hora. Tá pra você querer liga não. Mas ele só aparece também para certas pessoas. E por um certo tempo eles aparecem para certo tipo de pessoas. Sabe? Mas são horrorosos. Ah, vou pedir o anjo fulano de tal, cuidado. Vou pedir o anjo São fulano de tal, toma cuidado. Toma cuidado, os anjos não são brincadeira não. Tem entidades, mas são entidades malignas. Ele não tem coração, vamos dizer isso aqui. Toma cuidado com quem você chama, com quem você invoca. Vou chamar o anjo Metra não sei quem, Metraton. Vou chamar o anjo Miguel, o anjo Rafael, o anjo não sei quem. Toma cuidado, eu não estou chamando, eu estou só falando aqui o nome. Que tem outros que tem nome que você nem sabe. Toma cuidado, porque esses seres que dominam isso, eles fazem da tua vida um inferno. Eles fazem da tua vida uma loucura. Toma cuidado. Então, você toma cuidado, porque esses seres têm todos esses nomes, então vários nomes, e muitos deles usam vários nomes, né? Quem conhece aí os mestres ascensos e pessoas que conhecem eles, são todos esses anjos caídos aí. Esses seres iluminados aí, né? Iluminados falsamente. Então se você busca isso, você toma cuidado com que porta você está abrindo na sua vida. Porque esses deuses são esses aí que eu te falei, sabe? Aqui, até o grau que eu cheguei, ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome desse ser que criou. Que criou ele. Que criou ele. Que a mãe dele, que criou ele, é chamada de Sofia. Que é sabedoria. Né? Ela é chamada de Enóia, não sei quem. Ela recebe vários nomes. Ela foi aprisionada por ele um tempo. Depois ela recebeu perdão, né? Ela recebeu porque ela se arrependeu, ela recebeu perdão e ela voltou para a originalidade dela, mas a desgraça que ela fez aqui ficou e continuou e tá aí. Não sei porque a permissão disso tudo ficar isso até agora, então não sei. E falando mais, porque é difícil falar desse povo, como você falou, você se perde. Então, essa Sofia, né, ela que cometeu esse erro todo aqui, foi ela que criou esse ser, né, esse Alda Bald, né, esse ser serpente com cara de leão. E tem tanta coisa, né, que ela tentou criar, ele criou esse mundo dual de dualidade, a luz e as trevas, ela achou que ia dar certo, foi isso. E acabou se complicando que não deu certo, a luz nunca vai dar certo com as trevas. O que tem a ver a luz com as trevas? Nada. Quando se junta a luz e as trevas, nasce o que? A sombra. Né? Então a sombra não tem luz. A sombra é projetada através da luz. E você vê essa bagunça, essa situação que está aqui. Agora eu vou tentar falar sobre o que na ciência, a ciência atual chama de transhumanismo e essas conversas aqui. Tá? Já volto.